o nosso governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Esses três nomes são aqueles que despontam na avaliação de vocês como os mais, neste momento, abraçados ao espólio eleitoral de Jair Bolsonaro. E vou começar por você, Fran. Quem está se posicionando e de que maneira diante dos fatos políticos todos que nós tivemos ao longo desse 2024? Pois é, se a gente for analisar esses nomes aí que estão nessa luta pela bênção, né, de Jair Bolsonaro, a gente vê hoje na frente, né, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, pelo Republicanos. Ele que é um amigo pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro e ficou ainda mais próximo, né, principalmente quando foi ministro aí. E o que a gente tem visto também são gestos muito claros do Tarcísio mostrando para Jair Bolsonaro que o respeita, que o quer ao seu lado. A gente viu em atos públicos, por exemplo, Tarcísio defendendo o ex-presidente de diversas acusações da Polícia Federal, como, por exemplo, de arquitetar um golpe de Estado, da questão das joias, enfim. O Tarcísio, ultimamente, a gente tem visto ele muito se posicionando de forma a defender o legado de Jair Bolsonaro, deixando muito claro isso, né? Hoje também, ali daquele núcleo duro, próximo do ex-presidente, ele é um dos nomes que tem, digamos que tem maior apoio, assim, né, desses mais próximos, justamente por essa relação tão próxima dele, uma relação que passa do político e já vai para o pessoal. Então, hoje, ele realmente desponta aí, inclusive na preferência de um dos filhos do ex-presidente. Agora, a gente tem esses outros dois nomes. Ronaldo Caiado, do União Brasil, não esconde para ninguém, em todas as entrevistas, deixa muito claro que quer concorrer à presidência da República e que quer fazer isso com o apoio de Bolsonaro. Se não for, ele vai continuar e ele quer se posicionar como o nome da direita. Tanto é que todas as vindas dele aqui para Brasília, a gente vê muito ele batendo numa tecla, que inclusive é uma pauta, né, que ganhou muita força aí com o bolsonarismo, que é a questão da segurança pública, né? Então ele defende penas mais duras para adolescentes, questão de armamento, várias questões que ele já começa a se posicionar para tentar ganhar parte desse eleitorado. Mas o Ronaldo Caiado, ele é uma figura conhecida de longa data, principalmente em Goiás, obviamente, né? E ele pelo menos tem a figura dele ali também, dele própria, se caso não conseguir o apoio de Jair Bolsonaro. Mas ele tá aí, ele tá lutando mesmo, ele tá tentando de todo jeito mostrar para o Bolsonaro que ele é o melhor nome. Por outro lado, a gente tem o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, que não é unanimidade no Novo, mas que o Partido Novo acaba aceitando também por esse capital político que ele tem, né? O Zema, a gente lembra que na primeira eleição, primeira vez que ele foi eleito, ninguém acreditava, né, que ele fosse vencer aí Antônio Anastasia, e no fim deu uma virada, acabou vencendo, e ele trabalha muito em Minas Gerais, a gente sabe disso, no interior, né, conversando ali, indo nas pequenas cidades, parando do nada no meio de um lugar que nunca às vezes recebeu um governador. Então, essa é o modo dele. Então, assim, esse é o modo dele. De vez em quando ele solta uma ou outra gafe ali, mas ele descola um pouco, assim, na minha avaliação da figura do ex-presidente, e o que já tem sido dito, assim, aqui, claro, que se tiver o apoio de Bolsonaro, ótimo, ajuda muito por causa, né, de toda a questão política, desses apoiadores que ele tem, mas, ao mesmo tempo, o governador, ele, digamos que ele consegue andar de forma independente, se mostrando como o nome da direita e tudo, de defender a liberdade, todas essas coisas, e que vai muito nesse sentido de conversar com quem, às vezes, não se sente tão ouvido assim. Mas é claro que ele está nessa luta aí hoje pelo apoio de Jair Bolsonaro. Mas se a gente for analisar esses três nomes, eu acho, assim, resumindo, né, acho que Tarcísio de Freitas hoje é quem tem ido à frente, quem tem estado à frente ali dessas batalhas que o Bolsonaro tem travado hoje em dia, principalmente relacionadas ao judiciário, né? Zema e Caiado também defendem, mas de um modo mais tímido. Então, se nada sair do script, a gente sabe que política tudo muda o tempo todo, a tendência hoje é que ele seja abençoado aí pelo clã da família Bolsonaro, né? Marina, há relações políticas que estão colocadas entre, por exemplo, o deputado Eduardo Bolsonaro foi um daqueles que indicou o principal secretário hoje, pelo menos da visibilidade pública que a gente tem visto nas discussões paulistas, que é o secretário Derrite,
na segurança pública. É aquele que volta e meia. Quem está fora do estado, dentro do estado de São Paulo, tem visto, olha, mas tem as operações policiais que estão promovendo uma matança danada por lá, com críticas muito específicas, mas é um nome indicado por Eduardo Bolsonaro, ou seja, tem uma relação com Tarcísio de Freitas que me parece mais umbilicalmente conectada do que os outros dois, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Mas quero a sua avaliação. Em que posição estão cada um desses três personagens que nós separamos aqui para essa edição do podcast, na possibilidade de colocar um braço dado ou pelo menos caminhar lado a lado com o ex-presidente da República? Com Bolsonaro fora do páreo, né, e sem nenhuma possibilidade, pelo menos agora no horizonte, de que ele retorne, é normal que esses nomes comecem essa briga, né? A gente vê uma radicalizada no discurso, para tentar esse lugar ao sol aí de candidato do Bolsonaro. Com certeza, o Tarcísio é hoje o que tem uma proximidade maior. Se a disputa fosse hoje, se esses arranjos fossem hoje, se a disputa de 2026 não tivesse tão longe e não mudasse realmente, né, tanto a todo momento, o Tarcísio a gente poderia dizer que é o nome do bolsonarismo, até porque o Caiado teve um problema com o Bolsonaro na época da pandemia, ele fez críticas ao negacionismo do Bolsonaro, então, naquela época. O Zema também não apoiou o Bolsonaro com medo da rejeição dele naquele raciocínio. Eu não preciso dele no primeiro turno, então não apoiou o Bolsonaro no primeiro turno em 2022 e só foi apoiado depois que foi eleito, deixou uma mágoa também no bolsonarismo, então aquela fidelidade canina que é necessária para os bolsonaristas não existe nem em Zema e nem em Caiado. Então isso é muito importante. Mas são águas passadas, em política as coisas vão mudando. Para esse grupo não é assim que funciona, então esses dois já têm essa parte contra e o Tarcísio é mais próximo, mas tem alguns alertas aí. A segurança pública que o Caiado investe tanto, e a gente teve uma pesquisa recente agora dizendo que 69% das pessoas lá de Goiás apoiam a política de segurança pública dele, é um percentual muito significativo, principalmente se a gente pensar que a segurança nessa mesma pesquisa é um dos calcanhares de Aquiles ali do Tarcísio, né? E também segurança pública, naquela política do bandido bom e bandido morto, que a gente vê caminhando mais ou menos nesse rumo aí em Goiás, é muito popular, principalmente na extrema-direita. Então essas coisas são importantes neste cenário realmente. Então tem os três. O Tarcísio é o mais bem colocado, mas é importante dizer também que esse movimento deles e como eles aparecem nas pesquisas nos estados dele me chama muito a atenção por causa da força que eles vêm ganhando. São governadores, apesar de desconhecidos no resto do país, que são muito bem avaliados. A gente está falando de avaliação positiva de 60%, em alguns casos em mais de 80%. E a negativa bem mais baixa, muito melhor, muito mais bem avaliados do que o próprio presidente Lula nos estados dele. Então me chama a atenção também como eles são bem avaliados e como a direita vai crescendo, que se a gente ainda pegar o Ratinho Júnior, são os 4, são 40% dos eleitores estão nesses estados. Então como que a direita vai crescendo, ganhando espaço e se preparando para o futuro, coisa que a gente nunca vê o PT fazendo. O PT acha que vai viver de Lula para sempre. E Minas Gerais e próprio Belo Horizonte são ótimos exemplos disso. Olha a dificuldade que o PT tem em BH e em Minas para poder conseguir candidatos. Eles já estão preparando uma aliança para 2026 com o Pacheco porque sabem que não tem o nome. Porque é difícil sempre dizer esse é o candidato do PT e não necessariamente o candidato do Lula e do PT. Exatamente. O PT precisa disso hoje. Não dá para viver de Lula para sempre. E a direita, a extrema-direita, forçadamente, porque o Bolsonaro não vai poder se reeleger, ou como estratégia, que eu espero que seja a segunda, porque eu acho mais inteligente, já está preparando o terreno para o futuro. Você puxou um ponto, Marina, que eu acho relevantíssimo, porque acho que na história política brasileira ele já mostrou o quanto é importante para quem tem qualquer pretensão de sair para uma candidatura à presidência da República cuidar do seu quintal. Primeiramente, sair com uma avaliação muito consistente do seu governo para garantir que a imagem que é transportada para o debate nacional, quando determinados assuntos surgem, então você vai falar, olha só, política de segurança, o Caiado hipoteticamente vai poder dizer o seguinte, oi, tudo bem? Tenho aqui indicadores para dizer o quanto isto aqui, goste você ou não da postura, ache-a correta ou não, esse aqui é o resultado que eu tenho e fui afiançado pelos meus eleitores da mesma maneira. Tarcísio de Freitas pode dizer a mesma coisa. E aí é o ponto que me chama a atenção em relação ao governador Romeu Zema, porque, diferentemente de outras localidades, o governador é, entre esses três, aquele que tem enfrentado mais dificuldades para lidar com esta categoria. A gente que cobre política há algum tempo já considera nos meios políticos, quando conversa com qualquer um, que
não dá para mexer com a polícia de Minas, porque se você tiver um problema com a polícia sendo governador, você está fadado a ter uma péssima avaliação. Acho que até o governador Romeu Zema, na sua reeleição, conseguiu quebrar um pouco disso, porque ele fez uma promessa não cumprida e que carrega nas suas costas até hoje o peso político disso. Mas acho que nessa análise que eu faço, olhando para a segurança pública, os riscos me parecem maiores para o governador. Porque está muito claro que segurança pública, como política de Estado, tanto de Tarcísio de Freitas quanto de Ronaldo Caiado, vão ser daquela maneira. E o governador me parece que ainda está tentando um certo equilíbrio, né? Você vê tanto ele quanto o vice-governador abordando muito mais este tema no dia a dia, nas suas postagens nas redes sociais, ao conceder entrevistas, tratam desse assunto. Falaram, por exemplo, recentemente sobre o caso do Roger Dias, assassinado aqui na capital mineira, e era um assunto que não era tão presente entre eles, mas que eles perceberam a necessidade que qualquer pesquisa de opinião aponta. Tem saúde, tem educação e tem segurança. Não dá para fugir desse tripé para as discussões acontecerem. E eu acho que isso tem um fator importante. Então todos eles estão cumprindo, digamos, a cartilha Aécio Neves, a cartilha José Serra, a cartilha de todos os outros, de Rosiana Sarney, e tantos que tentaram candidaturas à presidência eu preciso ser imbatível dentro do meu reduto para que os exemplos que são colhidos, seja por nós da imprensa, seja pela percepção pública, seja, tem lá um choque de gestão para dizer que eu sou um candidato muito efetivo no meu estado. Acho que isso, o governador Romeu Zema está correndo um risco muito sério caso uma decisão do regime de recuperação fiscal não seja muito favorável àquilo que o Estado pode ter, tanto para conseguir reajustar os salários dos servidores, quanto para continuar o seu projeto político com o mote principal do Minas nos trilhos. Então, eu acho esse um ponto mais difícil para o governador Romeu Zema, para ser o primeiro ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Marina mencionou uma outra questão importante, as mágoas do passado. E acho que essas são inevitáveis. Eu já ouvi de pelo menos 2 pessoas ligadas ao bolsonarismo, digamos, raiz, de que o governador entrou no segundo tempo, né? Talvez se tivesse entrado no primeiro, as coisas teriam sido diferentes. E isso é até usado na mesa de negociação hoje em dia para falar sobre a Prefeitura de Belo Horizonte, pensar assim, não, mas peraí, em Belo Horizonte vai ser como? Em Contagem vai ser de que maneira? Governador, o senhor vai pisar no palanque? Mas vai pisar no primeiro ou vai pisar no segundo? E eu acho que aí entra esse segundo fator. A construção política que é feita por Tarcísio de Freitas e por Ronaldo Caiado, ela me parece, neste momento, ser mais exitosa. Aquela imagem um pouco mais recente de Tarcísio de Freitas no seu gabinete, reunindo um arco de representantes de diversos partidos, tinha de republicanos a PSD, tinha até o Aldo Rebelo ali, né? Que está cada vez mais já saído da esquerda e migrando para uma direita, quiçá uma extrema-direita com algumas posições absolutamente deploráveis, ditas pelo ex-ministro. Mas me parece que Tarcísio está costurando uma base política num Estado que tem dinheiro, tem espaço para abrigar os aliados e tem capacidade de articulação, de conversa muito interessante. A gente não pode esquecer que a origem de Tarcísio de Freitas se deu majoritariamente como um funcionário concursado, mas que esteve primeiro dos governos do PT, de Dilma Rousseff, que depois foi mudando para trabalhar no Senado, para trabalhar no Congresso Nacional, e depois foi cair, digamos, no colo de Jair Bolsonaro e do governo do ex-presidente. Então, me parece que todos os atributos me levam à mesma conclusão que vocês. Olhando por Tarcísio de Freitas e os movimentos que ele tem feito até agora, todos eles me parecem muito claros de que a construção política para o futuro é muito mais hábil para colher o espólio político de Jair Bolsonaro.